O tema dessa semana, que é a semana 3 do nosso PET 3, é sobre a felicidade em Aristóteles. Eu já gravei uma aula sobre isso para vocês, ou foi para o segundo ano, mas não tem problema, é o tema dessa semana. E eu vou deixar ele sugerido aqui em algum lugar para você dar uma olhada lá nele lá. Eu não vou gravar de novo sobre esse tema. Então hoje eu vou fazer um breve resumo do que é a felicidade em Aristóteles e vou também comentar as questões uma por uma, como eu costumo fazer, né? Então vamos lá, veja bem, olha só. Quando você fala em felicidade, o que vem na sua mente? Para um minutinho e pensa nisso agora. A gente consegue pensar em algumas coisas que já são do nosso cotidiano. Em filosofia a gente diz que já são do senso comum, que são coisas do tipo, felicidade não é riqueza, felicidade não é juntar bens materiais, felicidade não é uma mera alegria, felicidade não são só prazeres momentâneos e passageiros, né? Então parece que felicidade para nós, a gente costuma, melhor dizendo, dizer que felicidade é algo mais duradouro do que um simples prazer ou do que uma simples alegria. A felicidade, então, ela é um estado, certo? Ao invés de ser uma coisa que nós temos, ao invés de ser uma posse, ela é um estado, né? Nós estamos felizes. O tema da felicidade em Aristóteles aparece principalmente em um livro chamado Ética a Nicômaco, que é esse livro aqui, né? Eu tenho essa edição de bolso que eu comprei há muitos anos. Você pode se perguntar o seguinte, né? Professor, mas não é um livro sobre felicidade? Por que chama Ética? É porque nesse livro Aristóteles vai explicar para nós o que ele entende por felicidade. E nós veremos que o que ele entende por felicidade é um modo de vida, ou seja, é um costume, é um hábito adquirido que vai nos levar até a felicidade. E esse hábito que se adquire está no campo da ética, né? Ética em grego quer dizer costume, né? O jeito que você costuma fazer é a ética que você costuma seguir. A felicidade para Aristóteles é o que ele chama de sumo bem, ou o bem supremo. O que isso quer dizer? Ora, ao longo da vida, nós temos uma série de bens, né? Nós temos os bens materiais, que nós adquirimos, nós temos os bens, por exemplo, do paladar, quando você come uma comida gostosa, quando você toma um vinho gostoso. Esses são bens, são prazeres, né? Tem também bens que são mais sutis, por exemplo, de sentar e ler um livro gostoso, de você poder jogar um pouquinho de bola com seu filho, ou de você assistir um programa que você gosta, assistir um vídeo no YouTube e dar risada dele. Isso são bens. Mas veja bem, será que cada um desses bens que eu comentei, eles são o verdadeiro bem? Aquele bem que resume toda a nossa existência? Parece que não. Se esses prazeres, se eles não são o prazer máximo da nossa vida, o bem máximo da nossa vida, eles são prazeres menores que servem para outra coisa, certo? Então a felicidade, ela não serve para nada. Você quer ser feliz por ser feliz. Esses prazeres pequenos, eles são sempre tendo em vista o que vem depois. Mas imagina que eu chegue para você e pergunte, para que você quer ser feliz? Essa pergunta faz sentido? Tudo bem, hoje eu sou feliz. Ser feliz, mas ser feliz para quê? Ora, já acabou, né? O ciclo se fechou. Eu quero ser feliz simplesmente por ser feliz. Então, a felicidade é algo que vale nela mesma. Ela não tem outras coisas a que visar, a que buscar. Ela vale nela mesma que ela é. Sendo assim, é esse estado de alma que Aristóteles chama de felicidade, o nosso sumo bem. A vida que vale a pena viver para Aristóteles, ou seja, a vida feliz, é a vida de virtudes. E o que são virtudes em grego? Virtudes é o tipo
de comportamento, veja bem então por que o livro chama Ética, né? É um tipo de comportamento, de atitude, de forma costumeira de agir, que me leva sempre rumo à felicidade, ou seja, que me faz ser melhor. Por exemplo, a honestidade é uma virtude, a coragem é uma virtude, a temperança é uma virtude, a esperança, a fé, a caridade, todas esses modos de agir que me levam cada vez mais para próximo da felicidade, que me fazem cada vez mais ser um bom ser humano, são virtudes. E são nessas virtudes que se encontra a minha felicidade. Então a felicidade ela está no que Aristóteles chama de virtudes, que é um agir com vistas a cada vez mais ser um ser humano melhor. Por exemplo, como a coragem, né? A temperança. Temperança é quando você é uma pessoa que consegue não agir no calor das emoções, né? Você é temperado, não é nem sem sal, mas nem salgado demais. Você consegue saber como agir em determinada situação. Você é uma pessoa caridosa. Então tudo isso são virtudes. O contrário é o quê? Vícios, né? Você não ser corajoso é você ser covarde. Você não ser temperante é você ser, por exemplo, irado, né? E você não ser caridoso é você ser egoísta. Então, para cada virtude, há dois vícios para Aristóteles. Um vício de excesso e um vício de falta. No exemplo da coragem, né? A coragem demais é quando você se torna um temerário. Você não tem medo de nada, você vai e tenta fazer tudo sem nem pensar sobre aquilo. E coragem de menos, a gente conhece bem, é covardia. Então, para Aristóteles, a felicidade está em buscar a virtude. E a virtude está no meio de dois extremos. Por isso, a ética de Aristóteles é conhecida como a ética do meio termo, certo? Por quê? Porque você sempre tem que buscar o meio termo, o equilíbrio entre dois vícios. O vício da falta e o vício do excesso. Ora, o que isso tem a ver com felicidade? A felicidade para Aristóteles é um processo ativo, certo? Então, assim, por isso que ele está falando primeiro de virtude e depois de ética. Porque para chegar na felicidade, você tem que passar pelo processo de se tornar um homem ou uma mulher virtuosos. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? A felicidade para Aristóteles é uma ação. Você vai agindo e assim você age de uma maneira virtuosa até que você se torne uma pessoa feliz. Isso é uma lição muito importante para nós hoje, que nós somos bastante preguiçosos. Ainda mais se você olhar para os nossos avós, né? A gente costuma levar uma vida muito mais pacata no sentido de passiva do que os nossos avós. Então olha só o que o Aristóteles está falando, que nenhuma vida feliz ela pode existir sem atividade, sem você tentar o tempo todo construir-se num ser humano melhor, ou uma versão melhor de você mesmo. Então a ética do meio termo em Aristóteles é a ética das virtudes. Virtude é aquilo que está no equilíbrio de dois excessos, de dois vícios, o excesso e a falta. Vamos então comentar sobre as atividades. Atividade 1 está te perguntando por que a riqueza em Aristóteles não pode ser considerada felicidade. Se eu expliquei para vocês que a felicidade é o sumo bem, é o bem supremo, é aquilo que não serve para nada, mas que esgota nela mesma a sua razão de ser, a riqueza jamais poderia ser felicidade. Por quê? Porque riqueza é dinheiro. E dinheiro é o instrumento por excelência. Porque o dinheiro nós ganhamos, ou ele existe, simplesmente para nos permitir trocá-lo por outra coisa. Por isso que se chama mercadoria, certo? Você vai trocá-lo em troca de uma mercadoria. Então, olha só, a riqueza nunca pode ser a felicidade para Aristóteles, porque a riqueza é sempre um instrumento. Ah, professor, por isso que fala que dinheiro não traz felicidade? Não, né? É bem capaz de o dinheiro trazer felicidade, sim. Não estou falando que não traz, não, né? O que o Aristóteles está falando é que o dinheiro
ele mesmo, não é a felicidade. Nem a riqueza, que é o acúmulo do dinheiro. Como se adquire a virtude? É a questão 2. Ora, eu expliquei para vocês já que você não nasce uma pessoa virtuosa. Você não nasce nem uma pessoa que tem muitos vícios. Você não nasce um canalha, né? Quando você é bebezinho. Você não é um bebezinho caridoso, um bebezinho honesto, ou um bebezinho corajoso, seja lá o que isso queira dizer, né? Então, o que o Aristóteles está dizendo é que uma vida virtuosa ela é construída através da repetição. Você aprende desde pequeno que colocar o dedo no nariz em lugares públicos é errado. É feio primeiro, depois errado. Porque isso vai contra a etiqueta social. Então, de tanto fazer isso, de tanto você colocar o dedo no nariz e o seu pai falar, tira o dedo do nariz, rapaz, tira o dedo do nariz, rapaz. Você aprende que não deve fazer isso, mas você não sabe por que não fazer isso. Quando você cresce mais um pouco, você sabe por que você não pode fazer isso. O mesmo com roubar uma coisa de outra pessoa. Então, para Aristóteles, a virtude vai ser sempre uma atividade, ou seja, um fazer, né? Sempre uma construção de uma atividade que nos torna cada vez melhores seres humanos e que se localiza entre um vício pela falta e um vício pelo excesso. A felicidade está na virtude. A virtude é o agir equilibradamente, certo? Moderadamente. A terceira questão você não precisa fazer, né? Porque ela não tem nada a ver com o tema dessa semana. Então espero que vocês tenham gostado. Assistam o vídeo que eu sugeri sobre a minha outra explicação sobre a felicidade, que está mais bem explicada que essa. E nós nos vemos na semana que vem. Até mais!